espaço veio posterior à necessidade de um espaço adequado para um espetáculo em que a gente trabalhava com rapel cênico, né? E o tema era loucura, né? Um surto. E foi um espetáculo que a revista Cult elegeu entre os 10 espetáculos da década de 2000 no cenário brasileiro. Na época, o grupo estava começando uma pesquisa espacial, né? De botar os espetáculos em espaços alternativos, mas que, além de alternativos, eles tivessem um significado simbólico para o diálogo do espetáculo com o espaço. Então era natural que viesse no São Pedro, né? A gente conhecia de vista, eu, o Fábio e o Alexandre Acorce, na época a gente dizia, olha, o hospício eu acho que tem um lugar para a gente botar cordas lá. E a gente veio, e na época era o governo Olívio, e aqui tinha uma diretoria que era do movimento antimanicomial. E por ser esse movimento, eles viram com bons olhos e disseram, olha, nós só temos 2 pavilhões que hoje são depósitos de quinquilharias e tal. Se vocês quiserem, ele está fechado há uns 10 anos. Bom, quando nós chegamos aqui, nós vimos que o lugar é bom, nós temos que fazer uma limpa, porque tinha muita sujeira aqui. Esses espaços que a gente visitou, para entrar não tinha como, porque até o teto eles eram cheios de lixo hospitalar. Em 2000, então, nós entramos aqui com essa receptividade da diretoria do hospital, que apoiou, inclusive, na época, ajudando em várias coisas. A gente trabalhou muito para arrumar o espaço e poder fazer o espetáculo. E na época, o hospício não era um local visitado. Então, quando a gente estreou o espetáculo, houve uma surpresa muito grande, porque veio um público muito grande, a gente mandava 500 pessoas embora. Nós começamos a conversar com outros grupos e vieram outros grupos, porque havia o apoio da diretoria do hospital para isso. E a partir daquilo a gente resolveu transformar isso num centro cultural, com atividades, inclusive, com os moradores do hospital, né, com os funcionários e com a população em geral, com o entorno. E a gente começou a ter uma época muito profícua, tanto de espetáculos que saíram daqui, quanto de oficinas, quanto era um centro cultural com muita movimentação. Aí trocou o governo, né? Daí veio o Rigoto. Num primeiro momento eles pediram para a gente dar uma parada para ver o que se encaminharia. Eles pensaram em nos trocar para algum outro lugar, nós vimos alguns lugares, nenhum dos lugares chegou a um acordo. E nós dissemos, então nós vamos ficar, e eles disseram, tá, então vamos deixar assim por enquanto. E no governo Rigoto foi assim, até chegar o governo Ieda. No governo Ieda, a gente sabe que tem um laudo aqui que diz que não tem as melhores condições. Então, com esse laudo, eles proibiram apresentações e proibiram oficinas e queriam até proibir que a gente saísse e queriam nos tirar. Em determinado momento veio até a polícia que a gente resistiu e não saiu. Veio então o governo Tarso, né? E durante o governo Tarso, houve vários momentos. No primeiro momento, o governo Tarso se mostrou politicamente a favor dessa cedência, né? Só que o secretário de saúde da época, que era o Ciro Simone, do PDT, acabou não viabilizando. O secretário da saúde inviabilizou e foi difícil, mas houve uma briga do secretário de Cultura, Antônio de Assis Brasil, que pisou firme, foi ao governador, e o governador disse que politicamente, sim, o interesse do governo era legalizar essa ocupação, né, e fazer tudo para que isso fosse melhorado. A partir disso, houve uma troca de secretários, houve o diálogo das duas secretarias. E aí se encaminhou. E a primeira parte desse processo era transferir esses pavilhões 5 e 6 para a cultura. Só que havia, segundo ele, uma questão política interna na saúde, que aí nós vamos voltar a tudo aquilo que quando começou, que a gente entrou
o movimento antimanicomial, mas existe dentro da saúde um outro movimento que é contra esse movimento, né? Dependendo do governo, está um ou outro no poder. Quando está no poder esse movimento, a gente dialoga, porque tem algo de comum para dialogar, que é essa questão de humanizar as relações, dar essa humanidade ao espaço e aos frequentadores. Então, fica fácil dialogar. A outra área já não é a favor disso, acha que aqui é uma área de saúde, mesmo que não se reforme, tem que sair. Tá? Então, a gente está dentro de um caldeirão. Né? E a nossa questão é cultural, é abrir o espaço como era antes, reformar para que ele possa, de novo, ter acesso do público, o entorno que sempre veio aqui, a cidade que veio, os pacientes que vêm aqui. Foi passado o espaço do pavilhão 5 e 6 para a cultura, e a Secretaria de Cultura abriu processo para os grupos para ceder esse espaço para os grupos e seus projetos culturais. São 15 anos de ocupação cultural que deu um sentido, que foi a primeira ocupação que tirou até um certo preconceito com o espaço lá atrás, quando a gente iniciou, que as pessoas tinham muito medo de adentrar isso aqui, né? O próprio tratamento mais humano com os pacientes, que a gente dá oficina para eles, que hoje são proibidos. Se tu vê daqui a pouco de tarde, vem um deles, quando é que nós vamos ter teatro? Assim, que tem de significado num lugar que não é só o diálogo arquitetônico com ele, mas com o que ele simbolicamente diz para a cidade. Esse é um lugar de sofrimento e até de enclausuramento, né? O grupo sempre trabalhou com esse ressignificar os espaços, né? De um lugar como esse, criar um lugar de vida, né? Um lugar de liberdade, um lugar produtivo, de potência de criação. Então, esse lugar nos traz muito disso, né? E ele é múltiplo, a gente vê que o espaço em si não é ele que aprisiona, mas sim o significado que se dá a ele. Nós aqui vivemos não só o espaço, mas o convívio com os pacientes, né? O Insurto era apresentado para os pacientes estarem nas sessões abertas a todo o público, né? E isso foi importante para nós, para o público que vinha e via os pacientes juntos e tinha que conviver com eles. Meu nome é Nilda, então eu faço parte da oficina de criatividade e também do teatro e acompanho desde o início, vi o progresso dos pacientes, vi a amizade que foi construída, que foi muito bacana, e eu acho que isso aí é válido. Eu gostaria de manifestar isso com eles, com as pessoas que querem que elas permaneçam, fazer alguma coisa. Meu nome é Conceição, eu estou nesse projeto da Nau da Liberdade, mesmo sem saber, eu acho que desde 2003, quando os residenciais foram inaugurados, que eu estou com um painel aqui que eu vou mostrar para vocês, que a gente fez um grupo de teatro, mesmo sem saber fazer teatro. Quando a gente começa esse trabalho, foi nos cedido uma área precaríssima, que hoje não está até interditada. E muitas vezes a gente não conseguia trabalhar, a gente trabalhava na rua. Essa questão do espaço, eu acho que diz muito, assim, de qual é o sentido que tu dá para o que, né? Então, não tinha sentido nenhum para eles. Então, a gente ficou num lugar muito precário, mas mesmo assim, o que a gente fez? A gente pintou, a gente criou vários, a gente colocou coisas coloridas, a gente organizou aquele espaço, mesmo gelado, frio, a gente adoecia no inverno, porque era realmente precaríssimo. Aí, no ano passado, a gente conseguiu um espaço, que eu trouxe até uma questão, que vocês viram, o espaço era lindíssimo, era uma casa lá no mar, chegava cedo, fazia chimarrão, organizava a casa, e aí eles entravam no palco, tiravam o sapato e aí começavam a trabalhar. E aquilo foi período, eu acho, de mais criação e de mais felicidade, o grupo chegava e se apropriava de um lugar de ensaio, né? Um lugar colorido, um lugar...
enfim, funcionou super bem. De um dia para o outro, amanhã vocês vão sair. Daí a gente ofereceu alguma resistência, não é assim que se sai, daí começou a organizar a saída. Aí no Cedeiro aqui funciona também o Clube da Amizade, e aí que alguns daqui são também, o Ronaldo é também do clube. Aí a gente fez isso aqui que vocês estão vendo, assim, a gente coloriu de novo o espaço, a gente pôs um tapete no chão e tal. É um lugar que esteve gerando vida, assim, sabe, alegria, acolhimento, um bem-querer, assim, eu pode olhar pelos espaços, o que era nada, entende? Era frio, gelado. E agora não mudou as condições térmicas, mas mudou o espaço, o calor das pessoas. Eu sou a Nilza, eu não quero que saia a professora daqui, vai atrapalhar totalmente o nosso tratamento, vai ficar sem graça. Se não é tratamento, é um grupo de teatro. Mas é um grupo de teatro, mas é como se fosse um tratamento, que ela não tem preconceito. É um tratamento usuário, tu, por exemplo, nunca mais internou desde que tu dá no teatro. Francisco. A gente foi informado que o projeto sai, e aí a justificativa são duas, assim, que é um projeto muito acadêmico e não é terapêutico, não cumpre nenhuma função de cuidar. Realmente, eu não consigo entender essa visão, tanto da academia como O lugar do teatro aqui foi visto como um lugar secundário, e a gente via então que o teatro podia mais, que não precisava apenas ser um apoio ao tratamento medicamentoso, ao tratamento psiquiátrico, né? Porque o teatro por si só pela possibilidade de comunicar, de inserir culturalmente, de democratizar a cultura. E a gente sofreu muito então quando teve essa mudança de governo. Daí eu, que sou do teatro, a Patrícia, que é do teatro, a Maria Alberts, que é uma bailarina, e a Mayra Pinto, que é uma artista visual, fomos demitidas, assim, né? Não podemos mais trabalhar para a Secretaria de Estado. Continuamos trabalhando até pelo nosso compromisso ético, estético e político aí como grupo. E daí, aqui somos artistas. Ele morou, acho que desde sempre, assim, no hospital psiquiátrico. Ele deve ter uns 70 e poucos anos. Saiu há uns 2, 3 anos atrás, mora no residencial terapêutico. Quase 80 anos já. O Gabriel, assim, a gente foi descobrindo que aquela surdez não era bem uma surdez, assim, porque ele, com a vibração da música, agora ele já tá até dedilhando um violão para um cara que é considerado surdo, sabe? E é totalmente expressivo. É até meio fofoqueiro, assim, porque ele é super ligado nas coisas, assim, então ele conta. O forte do coletivo é a questão das relações. Se estabeleceram relações de cumplicidade, de criação, de criar uma organização do grupo que instituiu mudança interna nas pessoas. Mas a gente sempre se concentrou muito no corpo desses atores como um agente transformador desse espaço, assim, né? Eu acho que essa é a nossa grande diferença, assim. Eu prefiro falar sobre mim, que também está na peça. Meu nome é Solange, estou aqui para contar que desde a minha juventude, no obscuro mundo psiquiatral, tive que mergulhar. Uma pá de internação em CAPs, manicômios, qualquer âmbito hospitalar, onde recordar de alguns maus tratos, até hoje me faz chorar. Da minha inteligência eu também quero te falar. Nem sempre foi assim, isso só aconteceu depois que alguns seres em um disco voador vieram me visitar. Com sorte eu encontrei bons profissionais que ensinaram as luzes focadas no meu ser a expressar, através da escrita, da música e do teatro que hoje vamos te apresentar. No passado o maltrato me visitou, pois alguns seres da saúde
despreparados, o meu ser quase calou. Me meteram numa sala de observação porque me recusei a tomar uma medicação que eu sabia me fazer mal. Foram logo chamando os guardas. Avistei de longe as amarras e as injetáveis com a qual o meu corpo seria contido. Quando eu acordei, aspirações na minha mente a mil, pedi que alcançassem meu lápis e papel, todo mundo ali, mas ninguém me ouviu. Quando, num gesto livre de expressão, eu fui no banheiro onde sentei no vaso e caguei e juntei minha merda com a própria mão. E passei a aprisionar na parede o que me vinha na mente. Veja só o que fazem com a gente, esses caçadores de mentes doentes. Vejam só o que fazem com a gente, esses caçadores de mentes doentes. Trazer para fora coisas. Foi essa saída, o que aconteceu de lá para cá com o grupo, como isso reverberou na história do grupo, nos teus ensaios, no teu trabalho, não só teu trabalho como diretora, como profissional, mas como indivíduo, porque Sim. Eu acho que isso faz parte, né? São coisas que andam juntos, então. É complexo, por partes, assim, porque nem eu sou mais aquele, né? E nem aquela situação mais existe, né? 17. O que aconteceu? Enquanto grupo, nós tínhamos uma história ali que eu devo ter contado na outra entrevista. Então. E nós estávamos em busca, naquela época também, de releitura da nossa identidade. Né? E até para sobreviver no espaço, a gente resolveu fazer um espetáculo que era o Mitos, que era uma releitura também estética de todos os nossos trabalhos. Essa era a proposta, né? Que quando tivesse no espetáculo, tudo aquilo que era característico do Falos. Né? Montamos o espetáculo. A situação em si já estava num caldeirão muito grande, né? A gente não sabia quais ações, quais não fazer, não sei o quê. E houve também isso, uma divergência interna no grupo. Né? A gente divergiu muito, foi uma época muito brigada. E uma ação foi importante para desencadear tudo assim. Do espetáculo, o N pronto e estrearia na semana seguinte, ou daqui uns 5 dias daquele ensaio aberto. E aí a gente chegou os bombeiros, a brigada, na época o meu filho, que também trabalhava com a gente, ele tinha um iPod dele com o qual ele fazia montagens de vídeo e tal, ele resolveu gravar toda essa situação. E foi uma situação violenta, porque inclusive o diretor do hospital deu um soco no braço do meu filho, quebrou o iPod dele, essa coisa toda. Deu vontade de bater no cara, me segurar e disse assim, não, nós vamos perder. E no fim eu fui na polícia denunciar o cara, porque eu disse quieto, não vou ficar. E mesmo assim a gente perdeu. Então tinham 2 movimentos, e um movimento muito violento que a gente sabia que estava vindo e que poderia acontecer a qualquer momento. A gente sabia que tinha uma armação, tanto que os bombeiros mesmo diziam, isso está acima de nós, sabe? Eles quase se desculpavam por estar ali, por ser o motivo que desencadearia isso. E estava tão armado que chegaram os bombeiros e os brigadianos já estavam lá. Você tentou levar o governador, mas o governador concordou com a Secretaria de Saúde, né, o secretário da época. E a gente viu que era isso, que a gente ia perder. Esse é um movimento político que aconteceu por fora, não só com o nosso grupo, mas com outros grupos, né? E isso sim causou essa violência reverberou internamente do grupo, além da situação histórica do grupo. Houve sim um momento em que o grupo até cobrou de mim essa coisa de a gente ir para espaços alternativos, a gente se arriscar em algumas situações. E daí no início do ano seguinte, que foi uma virada de ano, eu não lembro se é 16 para 17 ou 17 para 18, né? A gente foi convidado para um evento com Lafura Deus Baus no litoral do Rio Grande do Sul, num evento do Pepsland lá. Fomos contratados para isso.
E a gente iria trabalhar junto com outro grupo, um grupo do Lafura. E lá aconteceu uma coisa que, aquilo que vinha dessa violência que estava interna e externa ao grupo, lá nós ficamos um mês lá, alugamos uma casa, se exacerbou de uma maneira muito violenta internamente. A ponto de ali haver uma divergência muito grande e que a gente voltaria e iria discutir isso. Quando nós saímos de Porto Alegre, o secretário Vitor Hugo havia se comprometido de conseguir um outro lugar adequado para que nós achássemos adequado o nosso espetáculo e eles bancariam. Em várias visitas que eu e um grupo técnico fizemos, nós chegamos na Casa do Gaúcho e eles se comprometeram de conseguir isso. Como havia o verão, não sei o que, aquilo tudo ficou para ser discutido em março. Só que nesse verão, as nossas relações ficaram difíceis. Né? E quando eu voltei, eu tomei uma decisão que eu disse, eu estou saindo do grupo. Né? Já que eu tenho que brigar por uma identidade, porque essa identidade não existe mais, não há sentido em eu brigar por isso. Se esse grupo não tem essa identidade, eu não vou forçar ele a ter mais. Né? O grupo eu vejo que não, eu saí do grupo. Claro que não foi numa situação tão calma, a gente estava brigando, né? E eu saí do grupo, né? Naquele momento. O grupo continua, mas o grupo desde então não conseguiu produzir mais nada. Outros grupos que saíram de lá ou diminuíram o grau de produção ou não estão produzindo. Eu acho que a violência da retirada do espaço, independente da nossa divergência de grupo, inviabilizou o trabalho de todos os grupos que estavam lá. Né? Há outros grupos que eu sei relatos de pessoas que também saíram, que viram, nesse momento agora começar tudo de novo, porque foram anos de dedicação como artista e como ser humano àquele espaço. Isso porque se acreditava que aquele espaço poderia se tornar algo importante para a cultura e para os grupos. Né? E tudo que caminhava até o governo anterior, o governo Tassi, que estava negociado para a gente estar lá legalizado, aquilo foi uma reversão de expectativas que derrubou muito. E tudo que aconteceu no país depois disso, né? Tudo que aconteceu no estado, no município, que a gente foi perdendo políticas públicas do setor cultural, tudo isso junto foi impossibilitando o trabalho. Eu tomei uma postura mais política, eu fui uma das pessoas que puxou o Ocupa Mim, que aqui no Porto Alegre, no estado. Eu, o Fábio, a Karine, que estava trabalhando com a gente, mas o resto do grupo não está, não sei, a cultura se dividiu, não só o meu grupo, a cultura se dividiu desde lá atrás, alguns querendo uma postura política, outros achando que não deveria se tomar uma atitude política e tal. Havia essa divergência. E eu acho que internamente no grupo também houve essa divergência, entende? Não, nós temos como artista nos posicionar. Outros achavam que não, que nós devíamos ficar alheio a isso. Vejo isso em outros movimentos que aconteceram fora do grupo e que acontecem na cultura e que facilitou, no meu modo de ver, esse desmanche das políticas públicas. Né? E isso, hoje a gente está vivendo a situação de vários colegas que estão desempregados, que não têm, estão vivendo situações muito difíceis, inclusive para comer, para se alimentar. Né? Porque, tendo consciência ou não, o nosso maior contratante, ou aonde a gente conseguia fazer, eram com as políticas públicas, os editais que acabaram minguando. E a gente criou uma performance urbana muito forte, que naquele contexto, quando começou o impeachment, que veio o impeachment, a gente foi para o confronto, a gente fez em frente a Zero Hora, a gente fez para os secundaristas das ocupações, né? E foi em frente à prefeitura. A gente fez no fechamento da Ponte de Pedra, ali do Largo do Açoriano, e mais outros. É uma sequência de experimentações que tinham como... O sentido mais profundo era esse, de questionar a moralidade, tirando a roupa em público, em espaço urbano. Tá? Eu me lembro que na segunda apresentação que a gente fez, que foi na entrada do Túnel da Conceição, vieram os policiais. Né? Uma viatura veio, quem é o responsável por isso aí, vamos acabar com isso. Nós disse, não é bem assim, isso aqui está dentro do fórum. Não, porque não sei o que, o cara ligou para a central. Daí do rádio amador dele,
Alguém da central respondeu, pergunta para eles se eles são os mesmos que fizeram a apresentação no dilúvio. Aí eu olhei pro cara e disse, sim, somos os mesmos. Aí o cara lá, daí ele respondeu pro cara, e o cara disse, não, esses aí deixa. Mais uma vez, aquela estrutura que eu dizia da identidade do Falos, que já acontecia lá atrás, era como a gente conseguia institucionalizar algumas subversões, tá? De uma maneira estética, artística, daquilo que a arte propõe, que dá o direito que outros não têm na sociedade de ir a coisas que ninguém faz, sabe? Esse direito que a arte tem no mundo e que não se pode abrir mão, eu acredito nisso. Nós estávamos, era o primeiro princípio que a gente sempre buscou, assim. Quando eu vi essa questão, eu disse, tá, agora eu vou, sabe? Porque isso ele não conseguiu por amizade, por dinheiro que nem temos, né? Conseguimos por algo forte, simbólico, que afetou a cidade, afetou os poderes, né? A ponto do cara dizer, esses podem. Aí veio um momento que as coisas começaram, nós fizemos em algumas manifestações, a gente foi até a 0 hora, até que aconteceu uma última apresentação, que veio o boy, né, o esquadrão da polícia, e botou umas metralhadoras na cara das gurias. E daí, olha aqui, tira isso daí, nós não fomos presos, mas aquilo eu disse, ó, tá vindo um momento político que a gente tem que se retirar um pouco das ruas. Não está propício para isso, né? Depois a gente vai ver essa questão política que acontece no país e o que está acontecendo, a gente se retirou. O Falos, uma das coisas que eu não devo ter falado lá, porque a gente tinha tanta outra coisa para falar, foi um dos grupos que, na verdade, que mais puxou ocupações culturais lá, sabe? Todas as ocupações culturais que aconteceram historicamente, o Falos sempre foi um dos primeiros, ou o primeiro, a entrar, antes do hospício. A gente teve no antigo depósito de Deprec, que acabaram tocando fogo, né? A gente teve no Cais do Porto. Bom, a gente teve em inúmeros lugares em Porto Alegre desde a nossa existência, porque tu não tem como realizar o teu trabalho sem ter um espaço. E depois a gente descobriu com o tempo que tu não tem como crescer o teu trabalho sem ter um espaço, porque os cenários ficam maiores, tu precisa armazenar eles e tal. Para pesquisar tu tem que ter um ateliê, vamos chamar assim, que é onde tu tem os mecânicos para cortar. Vamos tentar ver se isso funciona, porque bom, a gente tinha construído, mal ou bem, a gente tinha construído estrutura para isso. A gente conseguia pesquisar, e isso que avançava as nossas pesquisas. A gente estava desde janeiro tentando um espaço na Casa de Cultura Marquitana. A gente só conseguiu a partir da semana passada. Eu queria estar estreando esse espetáculo lá por final de maio. Já mudou o nosso planejamento, porque a gente não conseguiu janeiro e fevereiro um espaço para ensaiar. O governo do estado, quando eu estava na gestão, a gente brigou muito pelo centro cenotécnico. A gente conseguiu, na luta, um dinheiro para a reconstrução do centro, para ter espaços tanto de ensaio, tanto cenário, armazenamento, O governo passado desistiu de tudo isso, desistiu do dinheiro, do projeto e do outro lugar, Nós não temos. Quer dizer, e outros espaços que eram de ensaio na cidade também. Nessas políticas a gente não perdeu só o financiamento, a gente perdeu espaços para apresentação, a gente perdeu equipar esses espaços para apresentação, quer dizer, está difícil. Aquele momento de saída foi doloroso, oferecemos muita resistência, mas a gente teve que sair. Mas pensando mesmo, eles tinham que fazer isso porque nós éramos insuportáveis dentro da estrutura dura de uma instituição total como é o São Pedro e que vem piorando, tem sinais gravíssimos do que produziu-se, né, depois da nossa saída. E o que eu digo assim é que eu acho que a gente produziu radicalmente assim, a desinstitucionalização dentro de nós. Nós não queríamos aquele lugar, a gente denunciava aquele lugar. Como é que a gente queria estar lá dentro, né? Essa brecha institucional passou, entende? Não tem mais espaço lá dentro para arte, não tem espaço para vida. No final daquela reunião, que depois tu fosse tentar gravar, que eu fui chamada pelo diretor, ele colocou 3 razões pelas quais a gente saía. E aí eu pensei, nessa lógica, é um projeto de morte que ele está nos colocando. Nessa saída do hospital, a primeira alternativa que a gente teve foi no gasômetro, que nos emprestou a sala deles durante o final de 2016 e 2017. E a gente, que o gasômetro ainda estava aberto,
Então é muito engraçado, assim, a gente foi tirado de um porão, a gente foi colocado num lugar público que também já estava em possível reforma, como passou a ser. Então a gente conseguiu ficar um ano emprestado por um outro grupo de teatro que nos emprestou a sala deles. E funcionou super bem, nossa, era muito central. O que era legal, assim, que a gente sempre quis, é que o teatro se faz no teatro. Então a gente não queria fazer teatro dentro do hospício ou dentro de um CAPS e tal. Então ali funcionou super bem. O que era melhor de lá era a circulação das pessoas da cidade que visitavam, que entravam, interagiam. Então a gente conheceu pessoas de grupos de teatro de outros países, de outras regiões do Brasil que ficavam ali, claro, não ficavam participando, mas ficavam naquele dia com a gente e tal. A partir dali, então, quando também o gasômetro fecha, a gente conseguiu de cara aqui, né? A gente não ficou nem um dia sem ensaio, conseguimos aqui o Capitólio e essa sala multimídia, que foi fantástico, que é um lugar também de cultura, de produção, que é maravilhosa e que acolhe, né? Nos acolheu bastante bem. A gente está aqui, então, desde final 17, 18, 19 e agora 20. E aquele local está sendo privatizado, São Pedro quer ser privatizado e aqui quer ser privatizado. Então, assim, acho que não tem lugar para cultura na cidade, né? Uma cidade que se fecha para a cultura, eu acho que emburrece, perde relações, perde a vida mesmo, né? Então a gente está ficando meio um teatro mambembe, a gente vai indo para cá, a gente vai para lá. Então a gente chegou a cogitar de começar a ensaiar só na rua, mas a gente está no Rio Grande do Sul, Porto Alegre, tem muitos meses de chuva, vento e frio, então é difícil, né? Mas também aqui está sendo a questão de ter um espaço, bom, tu sabe bem, tu é da área, ter um espaço que é um lugar digno, a gente tem o silêncio, a gente tem a luz que a gente precisa, a gente tem os recursos que a gente precisa e toda a galera que é sempre super receptiva, é impressionante, né? Então isso foi dando, acho que aquele sofrimento, aquele luto de ter saído, ficou um pouco, de vez em quando se falava nisso, porque ele trazia de volta, na verdade, eu acho que a gente começou a se questionar por que a gente estava dentro do hospício, né? Aquilo não serve, não é um lugar de criação, de produção. Então não tinha mesmo mais sentido a gente ficar lá. E esse é um ano que eu acho que a gente está bem nessa etapa de tentar, nessa resistência de continuar produzindo teatro e cultura, e esse compromisso. Eu acho que essa, para mim, é a maior liga que eu tenho, assim, é o quanto isso é bom para a saúde mental, o quanto é bom para os usuários, o quanto é bom para a gente, né? E essa troca com a sociedade, essa troca quando a gente está apresentando, ela é muito potencializadora, né? Então eu vejo hoje em nós e nos nossos artistas que a gente chama os diagnosticados e não diagnosticados, uma mudança fantástica de contratualidade com a sociedade, pessoas que se viram, enfim, os cortes, a questão do tipo de equipe, a contratualidade sobre a organização dos serviços, ela está se voltando de novo para uma lógica médico-centrada, centrada em cima da doença. O bom é que a nossa reforma caminhou bastante, né, nesses 30 anos, tem grandes avanços e hoje a gente tem muitos profissionais, usuários, técnicos, militantes, assim, que acreditam e vão oferecer muita resistência. Mas quando tu tira também, não dá para fazer também só saúde mental sem financiamento, né? Então, quando tu tira também os recursos, né, eu acho que é uma situação bastante grave. Este espaço Capitólio, eu acho assim que é um território conquistado, sabe? Eu acho que foi um namoro que deu certo. A gente procurou, a gente teve um retorno muito positivo e eu acho que hoje tem uma apropriação identitária, sabe? É o meu lugar, é o meu horário, as pessoas já não aceitam fazer qualquer coisa, entende? Quando tem feriado aqui, bom, a gente vai ensaiar hoje na rua, mas amanhã a gente está aqui. Então essa questão de, eu acho que isso sim, eu acho que essa ideia de filiação a algo, eu venho porque eu venho para o meu teatro, para o meu horário, para a minha sala, né? Isso é fundamental para a gente se organizar, todos nós, profissionais, os usuários, enfim, todos do grupo. Então, esse lugar, assim, ter uma referência, ter uma apropriação do lugar, um pertencimento, sabe? Um pertencimento, assim, que a cidade me acolhe, que uma instituição me acolhe, que eu tenho direito desse lugar. A gente está aqui super bem-vindo, mas é um direito dos porto-alegrenses, entende? É coisa de cidadania mesmo. Eu posso tirar foto de vocês? Não se importa?